Graças a Deus por tudo, até aqui nos ajudou o Senhor. E desde já que Deus te abençoe, te dê ânimo, força, muita saúde e paz. Lembrando que nós temos muito mais o que agradecer do que pedir, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Hoje pela manhã, bem cedinho, antes de clarear o dia, eu estava num momento muito gostoso com Deus, um momento de oração, de leitura bíblica, e naquele exato momento o Senhor usou um folheto para falar comigo. E de longe eu olhava esse folheto e então eu pude olhar uma das ofertas e veio à minha mente sobre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Porque muitas vezes você paga o valor do verdadeiro, sendo que você está comprando aquilo que é falso. E nós vemos muito isso hoje em dia, chamado os fakes. E nós podemos observar que existem dois extremos, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. E eu pude olhar no dicionário a diferença absurda entre o significado dessas duas palavras, porque falso tem a ver com aquilo que é irreal, aquilo que é enganador, aquilo que é hipócrita, fingido, ilusório, significa uma fraude, uma falsificação. Você vê que é um significado bem ruim, bem desagradável, quanto àquilo que é verdadeiro, está relacionado àquilo que é real, que é autêntico, que é genuíno, sincero. Aquilo que é exato, o que de fato fala daquilo que é certo, que é franco, que não tem sombra, não deixa dúvidas alguma. Então, nós vivemos num mundo que está repleto de coisas verdadeiras e repleto de coisas que são falsas. E eu acho que o escândalo mais falso dos últimos dias que nós temos visto que de fato tem acontecido é até mesmo a vacinação da Coronavac, ou seja, de outras multinacionais, de outras empresas que têm fabricado também essa vacina, mas nós podemos ver claramente que tem muita gente aí tomando água achando que é vacina contra o Covid. Muitas pessoas tomando soro no lugar da vacina, achando que aquilo de fato é a vacina. Nós vemos o último caso, há mais ou menos um mês aí, de uma falsa enfermeira aplicando uma falsa vacina. Tem muitas pessoas pagando caro, pagando aquilo que é o preço de gato por lebre. Eu me lembro alguns anos atrás também apareceu muito na televisão sobre os churrasquinhos que as pessoas vendiam como carne de boi, como carne de porco, e na verdade era carne de cavalo. E se você for olhar na internet, são milhares, diversos produtos falsos tentando ser de fato aquilo que é o verdadeiro, mas isso nunca vai acontecer. Há um abismo muito grande entre essas duas verdades. Há um abismo muito grande entre essas duas palavras, aquilo que é e aquilo que não é. Até aquilo que parece nem sempre é. Nós vemos aí falsificação de calçados, documentos. Teve uma época aí que estavam falsificando até ovos, pessoas que falsificam dinheiro, celulares, bebidas, CDs, DVDs, pessoas que falsificam bolsas, carros, perfumes, aparelhos celulares, documentos. Existem falsos médicos, falsos dentistas, falsos policiais. Eu me lembro uma reportagem que eu vi na televisão de um homem que se passava por policial civil e até a mulher dele que convivia com ele, dormia do lado dele, comia na mesma mesa que ele, se relacionava intimamente com ele, até a mulher dele acreditava que ele era um policial. Só que a farsa caiu por terra e foi descobrido que ele não era policial nada. E aonde eu quero chegar com essa diferença entre aquilo que é falso e entre aquilo que é verdadeiro? A palavra de Deus fala sobre um único e verdadeiro Deus. E está registrado no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Quantos maiorais da lei se aproximaram de Cristo e então perguntaram a ele: Mestre, de todos qual é o mais importante? E Jesus respondeu: o mais importante é esse: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E também no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, 17, está escrito: ao Rei eterno, o Deus
vivo, único, imortal, invisível. Sejam honra e glória para todos sempre. Só existe um Deus verdadeiro. Um Deus com letra maiúscula que está registrado aqui, de Gênesis a Apocalipse. E a Bíblia também relata sobre falsos deuses. Ela fala claramente, eu até escrevi o nome de alguns aqui, alguns mais conhecidos, outros menos. E entre eles tem o deus Mercúrio, o deus Baal, Merodach, Dagon, Tamuz. Tinha também deusas Artemis, Diana, Ísis, Anat, Astarote. Só no livro de Jeremias, no capítulo 44, fala sobre a deusa rainha do céu. Ali cita 4 vezes sobre essa rainha do céu. E nos dias de hoje também existem milhares de deuses no mundo. Só na Índia, o que já foi contado até hoje, cerca de 330 milhões de deuses que as pessoas adoram. Deus da fertilidade, Deus da vegetação, Deus da chuva, Deus do sol. As pessoas acreditam até em ratos, em animais. A vaca é considerada sagrada na Índia. As pessoas acreditam que quando elas reencarnam, elas vêm em forma de tantos e milhares de animais. Enfim, adoram tudo, mas esquecem que só existe um único Deus. Aqui no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 10, fala o seguinte: mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. Digam-lhes isto àqueles que adoravam outros deuses. Estes deuses que não fizeram nem os céus e nem a terra, desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. E também aqui no livro de João, capítulo 6, Jesus Cristo declara que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não passar primeiro por ele. E também no livro de João, capítulo 15, versículo 1, Jesus declara: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. E sobre o Espírito Santo, a palavra do Senhor diz, João 16, 13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Sempre existirá aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. As pessoas tentam falsificar tudo. Elas tentam se passar por aquilo que elas não são. Elas tentam vestir e ostentar aquilo que de fato não é. Mas nós podemos observar que a diferença é clara. Que Deus é aquele que é justo, fiel e verdadeiro nos céus e na terra e sobre todas as coisas. E também eu quero terminar essa meditação de hoje com uma passagem registrada em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Lembre-se sempre disso. Existem 2 portas, a porta estreita e a porta larga. Existem sempre 2 times, um de cada lado. Existirá o céu e o inferno, o que de fato já são pela palavra de Deus. Então, que em nome de Jesus Cristo você venha atentar para aquilo no qual você tem crido, porque vivemos dias maus. E a palavra declara no livro de Coríntios que até o diabo, ele se disfarça de anjo de luz para enganar até mesmo os escolhidos. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque nem tudo aquilo que parece bênção de fato é. Há caminhos que para o homem parecem caminhos de paz, mas no fim levam à morte. Tem pessoas que passam uma aparência que elas nunca foram e nunca serão. Então que você saiba escolher entre aquilo que realmente é bom e aquilo que
não é bom, aquilo que não é verdadeiro. Escolha o que é verdadeiro. E pode ter certeza que Deus vai te guiar, andar contigo em toda a verdade, porque Ele é o único, o fiel e verdadeiro Deus. Ande com a verdade, viva a verdade, se vista da verdade, pratique a verdade, viva a verdade. Seja de fato quem Deus te chamou para ser. E pode ter certeza que a luz de Cristo brilhará sobre a sua vida. E todos hão de ver a presença dele resplandecer através da sua vida. Vamos falar com Deus? Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa meditação neste dia. Nós vivemos tempos difíceis. Senhor, é tanto engano, tanta mentira, tanta falsidade. E quantas vezes aquilo que é falso passa por verdadeiro, mas nada fica escondido, nada fica oculto. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, nos ensina a escolher realmente aquilo que será bom para nós, aquilo que vem de Ti, aquilo que de fato, ó Pai, trará vida e vida com abundância. O inimigo, ele tem agido de forma, Pai, tranquila, de forma muitas vezes na calada para enganar as pessoas, e muitas pessoas têm sido passadas para trás. Não nos deixe, Senhor, enganados e nem confundidos. Espírito Santo de Deus, abre o nosso entendimento, nos orienta, nos ajuda, nos sustenta a andar na verdade, a viver a verdade, a expirar essa verdade, a exalar, a inspirar essa verdade. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço, porque se estamos de pé, é porque existe um Deus verdadeiro que de fato tem nos sustentado. Então nos dê força, Pai, para fazer a escolha certa e viver a Tua verdade em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. É sinal que está cheio de falsos por aí, mas que você faça parte daqueles que adoram o Senhor por quem Ele é, em espírito e em verdade. Amém?